Fala pessoal, meu nome é Pedro, começamos aqui mais um Legislação Direto ao Ponto. O tema de hoje é direção defensiva e o assunto de hoje é curvas e a palavrinha aderência, tá bom? Então, vamos direto ao assunto, curvas e aderência. Essa primeira tela que eu tenho aqui fala sobre a definição da aula de hoje, curvas, aderência, transferência de massa e leis da física, tá? Então, para começar, vamos aprender o que é aderência. Questão de prova, o que é aderência? Aderência é a força que prende o pneu no solo. Essa tela aqui é uma tela que leva até essa questão para um lado um pouco mais lógico. Eu tenho de um lado fatores que aumentam a aderência e de outro lado fatores que diminuem a aderência, que é mais ou menos o contrário um lado do outro aqui. Então, fatores que aumentam a aderência. Bons pneus, pneu calibrado, piso seco, baixa velocidade, tudo isso faz com que minha condução se torne mais segura. De outro lado, eu tenho aqui fatores que diminuem a aderência. Eu tenho aqui pneu careca, isso até é uma definição de prova. Questão de prova, o que define um pneu careca, você vai colocar que é 1,6 milímetros. Se está abaixo de 1,6 milímetros, está careca o seu pneu. Pneu descalibrado, piso molhado, piso sujo, alta velocidade, tudo isso interfere nessa palavra aqui que é a aderência, tá? Então, bola para frente, travamento de rodas, questão de prova. As rodas vão travar quando a força do sistema de freio é superior à força do atrito do pneu com o solo. Aqui embaixo eu tenho o que eu tenho que fazer. Alivie o pé, não fique virando a direção e não bombeie o freio. Bombear o freio é o ato de ficar pisando e tirando o pé do freio, achando que isso vai conseguir aí alguma forma de aderência melhor. Para isso existe o sistema de freios chamado sistema de freio ABS, que é uma sigla em inglês aí que traduzida é um sistema de freio com antitravamento, tá? Transferência de massas. Questão de prova, o que é transferência de massa? É o peso do veículo sendo transferido de trás para frente, ou de frente para trás, às vezes até de forma lateral, de acordo com a aceleração ou com a frenagem. Ao olhar para essa foto aqui, a gente já tem a sensação imediata de que esse veículo está freando. Por quê? Porque eu tenho a parte da frente desse veículo mergulhada, eu tenho a parte da frente para baixo aqui. Ou seja, a massa desse veículo foi transferida para a frente. Se você pegar duas balanças, colocar uma balança na parte dianteira e outra balança na parte traseira, com certeza vai ter mais peso na parte dianteira, devido a essa frenagem aí. Então, transferência de massa é o peso do veículo sendo transferido de trás para frente e de frente para trás. Agora, uma coisa que as pessoas costumam não considerar é, quando acontece a transferência de massa, também existe uma transferência ali da força, da aderência daqueles pneus. Com certeza esse veículo aqui vai ter mais aderência nas rodas dianteiras, porque tem mais peso nas rodas dianteiras. Menos aderência nas rodas traseiras, porque vai ter menos peso nessas rodas traseiras, tá? Isso se chama transferência de massa. E aí que é o problema na curva. Porque se eu freio no meio de uma curva, o carro mergulha dessa forma aqui, a massa vai ser transferida para frente, consequentemente a traseira do veículo vai ficar leve. E aí a gente fala até, no popular, que a gente fala que o veículo sai de traseira, tá? Transferência de massa. Então, onde que é a prova, onde que o Detran vai entrar nessa história aí, quando o assunto é transferência de massa e as consequências disso? O Detran fala o seguinte, você tem que frear antes de entrar numa curva. Porque se você frear no meio dessa curva, você vai ter como consequência a transferência de massa e alguns termos técnicos aí que a gente fala que são as leis da física que vão agir em cima desse veículo. Quais são esses termos? E é aí que entra o decoreba e principalmente o entendimento disso. Tem que saber de cor, mas também tem que entender para a hora da prova, tá? Curvas. E se eu frear no meio de uma curva? Se você frear, o veículo vai ter exatamente essa reação aqui, ó. Ele vai mergulhar a parte dianteira. Se você tem mais aderência na parte dianteira, a parte traseira está mais leve. E aí a gente volta para a nossa pergunta. Se eu frear, o carro vai virar demais. Eu digo que o carro tem um comportamento sobreextersante. O que seria esse comportamento sobreextersante? Sobreextersante é quando o carro vira demais. Esterçar é o ato de virar o volante. Sobre é demais, está sobrando, está para mais. Então, o comportamento sobreextersante, o carro virou muito, a tendência é eu entrar para dentro da curva, além do que eu poderia. Eu estou seguindo aqui e de repente eu vou ter um comportamento sobreextersante. Eu vou além do que pode, eu freio demais. Por quê? Porque existe uma força física que a gente chama de força centrípeta.
Questão de prova, força centrípeta puxa para dentro. Tá? Então, se eu freio, o carro vai ter um comportamento sobreestersante, a força que puxa ele para dentro é a força centrípeta. Tá ok? Se eu acelero, é o contrário. O carro vai ter um comportamento subestersante, indo para fora da curva, e a força que está puxando ele para fora é a força centrífuga. Questão de prova, centrífuga. Centrífuga é até mais fácil de lembrar. Por quê? A gente lembra da máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa centrifuga a roupa ali, de forma que a roupa vai se aglomerar nas extremidades, justamente porque a força centrífuga agiu, e dessa forma aí vai secar a roupa, a água vai sair. Então, curvas. Se eu frear, comportamento sobreestersante, força centrípeta. Se eu acelerar, comportamento subestersante, força centrífuga. Tranquilo? Terminamos aqui mais uma legislação direta ao ponto. Essa aula é uma aula curta, mas de importância sem tamanho. Então, revisem esse conteúdo. Eu agradeço pela atenção e até a próxima.